Olá, paz do Senhor, queridos alunos, tudo bem? Hoje vamos revisar os principais pontos das lições de número 1 e 2 dos livros apocalípticos, Daniel e Apocalipse. Nós vamos focar nesse resumo, especialmente nos assuntos mais importantes para a nossa prova. A primeira lição começa mostrando a chegada de Daniel e seus amigos à Babilônia. O rei pagão desejava jovens sem defeitos físicos, inteligentes, competentes e preparados para servir no palácio real. O objetivo de recrutar esses jovens era moldar segundo a cultura babilônica. Então eles pegavam esses jovens ali, no caso do exílio da Babilônia, né? Levaram eles entre 14 e 16 anos já para começar a doutriná-los. Por isso, inclusive, os seus nomes foram mudados. A intenção não era apenas facilitar a comunicação por causa dos nomes, mas também fazer com que eles se esquecessem, olha só, fazer com que eles se esquecessem da sua identidade espiritual e abandonassem sua fé no Deus verdadeiro. Mesmo no ambiente pagão, a gente tem um ótimo exemplo aqui. Daniel decidiu permanecer fiel, mesmo estando na Babilônia. Ele recusou a comida, né, o manjar do rei, porque ele desejava preservar sua santidade e agradar a Deus acima de tudo. Isso nos ensina que fidelidade vale mais do que privilégios. E Daniel poderia ter muitos privilégios ali, mas ele não decepcionou, ele não quis entristecer, né, e desagradar o Deus vivo. Outro ponto importante, meus irmãos, nessa lição é a vida de oração de Daniel. Diante das crises e desafios, ele não enfrentava tudo sozinho. Daniel valorizava a oração em grupo, ele buscava ao Senhor junto com seus amigos. É interessante em que num trecho, né, num episódio, ele convocou os seus amigos para uma oração, né? A sua dependência de Deus era constante. Logo em seguida, estudamos o sonho da grande estátua de Nabucodonosor. Aquela estátua que representava os 4 grandes impérios mundiais que dominariam a história até a chegada do reino eterno de Cristo. Deus revelou que os reinos humanos passam, mas o reino do Senhor permanecerá para sempre. Também aprendemos sobre o caráter de Daniel. Mesmo sendo usado poderosamente por Deus, ele permaneceu humilde, generoso e sábio. Olha só, mesmo sendo usado por Deus poderosamente, ele não mudou, né? Ele permaneceu com a mesma humildade, generosidade e com a sua sabedoria. A lição ainda nos mostra, né, os perigos enfrentados pelos jovens hebreus. Eles precisaram resistir tanto à contaminação material quanto espiritual dentro de uma sociedade pagã, uma sociedade iníqua, né? E eles permaneceram fiéis ao Deus vivo. Mais adiante, Nabucodonosor foi castigado por causa do orgulho. Ele atribuiu a si mesmo toda a glória da grandeza da Babilônia, né? E ele se esqueceu de que Deus é quem governa sobre todos os reinos. Na segunda lição dos livros apocalípticos, nós vemos Daniel já idoso, mas ainda fiel e disposto a servir ao próximo com excelência. Entendemos que a sua vida inteira foi marcada pela perseverança. Nós estudamos também a famosa escrita na parede, né? Mene, Tekel e Peres. Essas palavras significam literalmente, né, contado, pesado e dividido. As pessoas ali sabiam o que significava contado, pesado e dividido, mas aí precisava de uma interpretação, né? Era o anúncio do juízo de Deus sobre o reino de Belsazar. Também um homem que não deu a glória ao Senhor, né? Pelo contrário, ele se gloriou, ele se orgulhou, né? Um outro episódio marcante foi a conspiração contra Daniel. Os seus amigos, os seus inimigos, né, agiram movidos pela inveja e pela ambição.
pois não suportavam sua integridade e seu testemunho. Mesmo diante da ameaça da cova dos leões, Daniel permaneceu firme na sua rotina espiritual. É um exemplo para a gente aqui, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, demonstrando confiança total em Deus. Daniel já tinha esse hábito, esse costume de oração. E mesmo depois da ameaça, né, e depois do julgamento do rei de levá-lo à cova dos leões, Daniel não saiu de sua posição de oração. A lição ainda ensina que os últimos impérios mundiais também são representados por animais proféticos nas visões de Daniel. O carneiro com 2 chifres representa a união entre Média e Pérsia. Aliás, meus irmãos, aqui já vimos, né, nos livros dos profetas menores, que a Média e a Pérsia tomaram conta da Babilônia, né, venceram, né, e foi o próximo império ali após a Babilônia. Já o chifre grande simboliza Alexandre o Grande, que foi o líder do Império Grego. Então viemos aí na sequência, conforme os sonhos, né, conforme a revelação de Deus a Daniel. Olha só, veio o Império Babilônico, depois veio o Império Medo-Persa, e aí logo em seguida vem o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande. Por fim, nós aprendemos sobre um chifre pequeno. Ele foi identificado ali como Antíoco Epifânio. É um personagem que prefigura o anticristo por causa de sua perseguição ao povo de Deus. Essas lições nos mostram que Deus continua soberano sobre a história, sobre os impérios e sobre o futuro. Os reinos humanos passam, mas a palavra do Senhor é a que permanece para sempre. Deus abençoe sua vida e bons estudos. Se você estiver ouvindo isso em alguma plataforma de podcast ou alguma plataforma de música, não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? E se inscrever no nosso canal. Deus abençoe.